Esposa Excelente, uma perspectiva bíblica por Martha Pierce. Capítulo 2. O que a esposa deve entender sobre Deus? A autoridade protetora de Deus. Ao conversar com as pessoas, percebo frequentemente ideias equivocadas a respeito de Deus. Por exemplo, alguns pensam que Deus é uma grandiosa versão do Papai Noel e acham que, se forem bons o suficiente, Deus é obrigado a dar-lhes presentes. Estes presentes podem ser qualquer coisa que tais pessoas desejem. Alguns querem um marido devotado, romântico ou rico. Outras querem beleza física, boa saúde ou uma vida comum, cotidiana, simples, mas sem sofrimentos. Outros pensam que Deus é como um bondoso e velho vovô no céu, que fecha os olhos para o pecado e encara apenas como travessuras ou brincadeiras de criança. O Deus dessas pessoas ama todos e fica feliz com eles, desde que sejam sinceros quanto ao que creem. Outros ainda acreditam que Deus é, acima de tudo, Deus da ira. Ele está sempre irado e punindo as pessoas. Ele é duro de coração e está sempre pronto a golpeá-los a qualquer momento. É impossível agradá-lo e as pessoas vivem em desespero por não saberem o que lhes sucederá. Para estes, a vida cristã é realmente miserável. Contudo, ao contrário de um Deus de faz de contas, o Deus da Bíblia é soberano, justo, amoroso governador de toda a terra e de todas as suas criaturas. Ele é Deus Altíssimo, o oleiro, e nós somos seu barro. Romanos 9, 19 ao 21. Devemos nos curvar em humildade, submissão e em adoração diante dele. Nossa visão da vida deve ser centrada em Deus e não em nós mesmas. Estamos aqui para servi-lo, em vez de sermos servidas por ele. Só ele é digno de ser louvado. Entender nossa própria posição como criaturas que servem ao Criador é de fundamental importância para esclarecer qualquer ideia equivocada a respeito de Deus e de sua autoridade protetora sobre você. Este capítulo começa a formar um vislumbre da esposa excelente que você viu no capítulo 1. Ele explica um pouco do que você precisa saber sobre Deus e sobre si mesma. Sabendo essas coisas, você verá como pode confiar em Deus para protegê-la e por que você precisa dessa proteção. Comecemos com aquilo que você, como esposa, precisa saber a respeito de Deus. O que as esposas precisam saber sobre Deus? Deus planejou você para um ministério. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis 2:18. Deus criou uma esposa para Adão, a fim de que lhe fosse auxiliadora idônea. Se você é esposa, Deus também determinou o seu primeiro ministério e papel na vida. O principal objetivo em sua vida, assim como na vida de qualquer esposa, é glorificar a Deus, mas glorificá-lo do modo como Ele mesmo planejou. Você deve ser uma auxiliadora idônea para o seu marido. Gênesis 2:18. Veja o capítulo 6 para uma explicação mais detalhada a respeito deste princípio. Deus é compassivo, justo e misericordioso. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto viver. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Salmo 116, 1, 2 e 5. Por ser Deus compassivo e misericordioso, Ele se preocupa com as lutas que você enfrenta e com as dores que você sente. Por ser gracioso, Deus caminhará com você em qualquer circunstância que você se encontrar. Ouvirá quando você o invocar, cobrir-lhe-á com seu cuidado,
Por ser um Deus santo, seu cuidado sobre você sempre será bom e reto. Você pode confiar totalmente nele. O conhecimento e a força de Deus são ilimitados. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso é o seu entendimento. Não se pode medir. Salmos 147, 3 e 5. A força e o conhecimento de Deus são ilimitados. Por isso, Ele sabe que você quer, sente, deseja e precisa. Ele considera todas as possibilidades. Não há limites para o seu conhecimento. Isso o capacita a determinar o que é melhor para você e como você pode glorificá-lo mais. Também não há limites em sua força para cuidar de você. Ele pode curar o seu coração, mesmo que esteja partido. Deus está trabalhando em sua vida com um propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 28 e 29. Deus promete usar todas as experiências da sua vida, inclusive qualquer mal que tenha sido feito contra você, para o seu bem. Um exemplo do benefício que vem da adversidade é a mudança em seu caráter, à medida que você se torna mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Outro exemplo que resulta da adversidade está no fato de que Deus é tremendamente honrado, glorificado, se você reage de maneira bíblica. Deus promete usar todas as coisas para o seu bem, se você o ama. E você o ama sendo uma cristã obediente. Deus quer que você seja uma esposa alegre e realizada. Busca lã e linho de bom grado, trabalha com as mãos. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite, a força e a dignidade são seus vestidos. E quando dia de manhã não tem preocupações, seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Provérbios 31, 13, 18, 25, 28, 29. Grifo meu. A alegria lhe sobrevirá quando você olhar adiante, numa antecipação do Deus que planejou para você. O prazer em fazer seu trabalho, a sensação de realização daquilo que está sendo realizado é bom, e um esposo que a louva, tudo isso é parte da alegria e realização que Deus quer que você experimente. Então, vemos o que Deus se preocupa com cada esposa em particular, incluindo você. Com seu conhecimento ilimitado e seu coração misericordioso, Ele traçou um plano perfeito, por meio do qual você deve viver. Há um propósito em qualquer situação pela qual você venha passar. E Deus quer que você experimente realização em seu papel como esposa. Realizar o papel que Deus designou para você não é uma coisa ruim, e sim boa. Deus é bom e faz bem todas as coisas, inclusive governar as criaturas. Além de ter uma visão bíblica de Deus, você também precisa saber algumas coisas sobre si mesma e sobre os trabalhos que Deus quer que você realize. O que as esposas precisam saber a respeito de suas obras e de si mesmas? Deus preparou boas obras para a esposa cristã realizar, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 10. As obras que Deus preparou para você incluem não somente seu relacionamento com o seu marido, mas também a motivação ou atitude de seu coração.
Este fator ajudará você a tomar a atitude certa ao se focalizar no que você deve fazer, em vez de focalizar-se no que o seu marido deve fazer. Certamente é mais fácil observar se os outros, especialmente o seu marido, estão cumprindo sua tarefa de maneira certa. No entanto, a indagação da esposa cristã é: estou fazendo as obras que Deus tensionou para mim? As boas obras da esposa cristã têm valor eterno, porque importa que todos nós compareçamos perante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5:10. Deus promete aos cristãos recompensas eternas por suas boas obras em Cristo. Como em outras áreas da vida cristã, seu ministério para com seu marido é proveitoso, porque tem promessa da vida que agora é e da que há de ser. 1 Timóteo 4:8. A esposa cristã não precisa temer, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, do qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. 1 Pedro 3:6. Deus é quem determina o que é certo. Ele revelou claramente o certo e o errado através de sua palavra. Sendo assim, por que você ou qualquer outra esposa cristã tem medo de fazer a coisa certa? Talvez você tema ser magoada, desapontada, envergonhada ou que tirem proveito de você. Talvez não esteja segura do que é certo. No entanto, a razão mais provável de sua hesitação em fazer a vontade de Deus seja o medo de não poder fazer as coisas à sua própria maneira. Há todos os tipos de razões erradas para usar seus meios, a fim de alcançar seus objetivos. Por exemplo, você quer que seu marido se dê bem no trabalho, seu objetivo. Então você mente para o patrão dele sobre o motivo pelo qual ele chegou atrasado ao trabalho, seus meios. Em vez de resolver os problemas por meio dos seus próprios esforços, faça a coisa certa, dizendo a verdade e não rendendo-se ao medo. A esposa cristã deve focalizar-se em Deus e não em si mesma. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual troca da alegria em que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia que está assentado à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 1 e 2. Observe que o foco de Cristo estava na alegria que lhe estava proposta. Ele cumpriu a obra que Deus o enviou para fazer, a despeito da humilhação. Seu foco estava em realizar o plano do Pai e a obra diante de si. Ele mostrou perfeito amor ao suportar a agonia e a vergonha da cruz. Se o Senhor Jesus tivesse reagido de maneira egoísta, não teríamos esperança. Não haveria salvador para ninguém. Se você tirar os olhos de Cristo e reagir de modo egoísta, será infeliz em sua tentativa de realizar seu papel designado por Deus. Focalize-se no Senhor Jesus e no seu propósito para a sua vida, em vez de focalizar-se em si mesma. Priorize seu marido, fazendo-o em troca da alegria que lhe está proposta. A esposa cristã não tem de pecar. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Romanos 6, 6 e 7. As esposas cristãs, assim como todos os cristãos,
continuam pecando após a salvação. Entretanto, a frase seja destruído em Romanos 6,6 significa seja tornado sem poder. Em outras palavras, o poder dominador que o pecado tinha sobre eles foi quebrado por Cristo. Se você é cristã, agora está livre para pensar e fazer a coisa certa, e Deus a ajudará por meio de sua graça fortificadora. Você não tem de pecar. Essa é uma escolha sua. Deus se importa com suas lutas e o conhecimento dele sobre as suas circunstâncias é ilimitado. Ele tem um plano especial para você e para cada esposa. O plano de Deus inclui boas obras. Mais do que isso, ele quer que você faça o que é certo e esteja contente e realizada. O meio de experimentar esta realização é ativamente escolher colocar-se sob a autoridade do seu marido. Fazendo assim, você está realmente colocando-se sob a autoridade protetora de Deus. Deus é perfeito e podemos confiar totalmente que Ele sabe o que é melhor para nós. Ainda que maridos não sejam perfeitos e muitos deles não sejam salvos. A despeito das imperfeições do marido, Deus escolheu colocar a mulher sob a autoridade do marido. Há 2 passagens no Novo Testamento que afirmam claramente isto. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11, 3. Porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Efésios 5, 23. Nenhum marido possui absoluta autoridade sobre a mulher, porque Deus é a autoridade absoluta. Por exemplo, se seu marido pedir-lhe que você minta, você deve recusar, porque a autoridade de Deus sobrepuja a de seu marido. Considere a seguinte passagem. Portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Colossenses 2, 9 e 10. Porquanto, quando você está sob a autoridade limitada por Deus de seu marido, está realmente se colocando no lugar mais seguro possível, a vontade de Deus. Deus ama você e é bom. Não precisa temer. Há também muitas outras provisões adicionais que Deus colocou em sua palavra, a fim de proteger você. Elas serão apresentadas com detalhes mais adiante. Ainda que a autoridade de Deus seja protetora, isso não significa que seu marido fará a coisa mais sábia ou piedosa. Significa, entretanto, que, independente do que ele faça, Deus está trabalhando em sua vida para conformá-la à imagem do seu Filho. Romanos 8, 29. E para que ele seja glorificado. Deus não olha para a vida como nós. Sua perspectiva é eterna e perfeita. Infelizmente, a nossa é temporal e manchada pelo pecado. E por isso Deus nos dá diretrizes para nos proteger. Mas, por que a esposa precisa dessa proteção? Nas Escrituras, há pelo menos 3 razões pela qual a esposa precisa de proteção. A influência que o mundo exerce sobre ela. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. 1 João 2,16. É inegável que todos nós temos sido erroneamente influenciados pelo mundo, por seu modo de pensar, por valores e objetivos humanistas mundanos. Todas essas coisas são hostis aos caminhos de Deus. Um exemplo de valor mundano é a crença feminista de que a identidade e realização da mulher vem de sua educação e carreira. A Bíblia diz que ser dona de casa é uma virtude.
Tito 2:5. Infelizmente, a filosofia feminista do papel da mulher tem permeado cada aspecto da nossa cultura, incluindo nossas igrejas. Talvez você tenha sido tão sutilmente influenciada que nem esteja consciente disso. Deus quer protegê-la da influência do mundo. O diabo. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal. E, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Efésios 6, 10, 11, 13. Satanás é contra tudo que Deus estabelece. Por isso, ele tenta minar o lar e o papel da esposa. Você deve permanecer firme contra as ciladas do diabo, sendo uma cristã obediente. Uma exigência bíblica de obediência é que você se coloque graciosamente sob a autoridade de seu marido e assim permaneça, a não ser que ele lhe peça para pecar. Se você não fizer assim, estará fora da vontade de Deus e não terá feito tudo aquilo que é biblicamente possível, a fim de permanecer inabalável. As mulheres são iludidas mais facilmente. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. 1 Timóteo 2, 12, 14. É comum que as mulheres da atualidade fiquem irritadas com estes versículos. Se isto acontece, é porque não foram ensinadas sobre o que significam estes versos, ou podem estar reagindo com o coração orgulhoso e influenciado pelo modo de pensar mundano. Estes versículos não significam de maneira alguma que a mulher seja de menor valor ou menos inteligente que o homem. De fato, a Bíblia assume a inteligência da mulher quando ensina as mais velhas a instruírem as mais jovens, que são menos maduras. Tito 2, 3 a 5. O que estes versos dizem, no entanto, é que Deus, em sua infinita sabedoria, restringiu principalmente o papel da mulher na igreja local, porque ela pode ser facilmente mais enganada. Há mais responsabilidade e fardos que Deus não tenciona que as mulheres carreguem. Uma mulher verdadeiramente sábia aceitará isso, apreciará isso e submeter-se graciosamente ao plano de proteção de Deus para ela. A proteção que Deus lhe provém por meio da estrutura de autoridade que estabeleceu para você, seu plano foi legado de seu coração perfeitamente puro e amoroso. Mesmo que uma criança não entenda as razões pela qual sua mãe a leva ao médico, quando ela está doente, ela está certa em fazê-lo, porque está fazendo o que é melhor para esta criança. Antes, parece irrelevante para a mãe cujo filho está doente que ele não entenda o porquê. À semelhança da mãe da criança doente, Deus faz o melhor para proteger as esposas. Talvez você nunca entenda as razões porque Deus faz o que faz, mas pode confiar que Ele sabe o que é melhor, mais do que você mesma, o que você realmente precisa. Conserve em mente o fato de que você nunca será o que Deus quer que você seja, até que se coloque sob o plano de Deus, submetendo-se à autoridade do seu marido.